agora eu vou estar te mostrando a tabela. Então vem comigo aqui. Show de bola! Então aqui a gente tem os conteúdozinhos que caem no Enem, tá? Antes de mais nada, tem um conteúdo aqui que você deve estar pensando assim, Felipe, matriz você não citou na parte dos conteúdos que você falou pra gente estudar de maneira sequencial. Matriz entra na partezinha de lógica, beleza? Então já pode anotar aí. Então vamos lá, ó. A gente tem matemática básica e aqui não tá na ordem, obviamente, que eu te falei, tá? Tá na ordem da frequência do que mais cai para o que menos cai. Então, por exemplo, a matéria que menos cai aqui é conjunto. Lembrando, como é que é a interpretação disso aqui? A gente tem a recorrência desde 2009, não está escrito aqui, mas é desde 2009 até 2021 de cada um desses conteúdos aqui, tranquilo? Então, por exemplo, matemática básica cai em média 19,2 questões, geometria espacial em média 5,5 questões, na verdade, né? Geometria plana 4,3 questões. Então é em torno disso, ó. Tem ano que cai 5, tem ano que caiu 3, tem ano que caiu 4, tem ano que caiu 2, varia. Nesse torno aí, a média é essa, tá? Lembrando aqui, a gente tem os conteúdos que estão em verde, os conteúdos que estão amarelos e os conteúdos que estão em vermelho. Então, os que estão em verde são exercícios fáceis. Não quer dizer que todos são fáceis. Por exemplo, pega 10 exercícios de matemática básica. Dando um exemplo, 6 são fáceis, 3 são médios e 1 é difícil. Então, o que predomina ali são exercícios fáceis, beleza? Então tá isso aqui para cada conteúdo. Então, por exemplo, tem exercícios de geometria plana que são exercícios fáceis, tem alguns que são difíceis, mas em média são exercícios de nível médio, tranquilo? Então tem recorrência de cada um desses aqui. E aí o que você tem que fazer aqui? Qual que é a ideia? É você, obviamente, dar ênfase no que mais cai. Então, pela essa tabelinha aqui, você já sabe o que mais cai. Você pode analisar isso. Você sabe que depois de matemática básica, o que mais cai vai ser geometria espacial, depois vai ser geometria plana, depois vai ser a parte de estatística. E assim vai indo. Não se dê o luxo de fazer o seguinte. Tem muita gente que fala assim, Felipe, função de segundo grau, poxa, cai muito pouquinho aqui e é um exercício e é um conteúdo difícil. Então nem vou estudar esse cara. Aí, obviamente, vai depender do seu objetivo, tá? É o seguinte, se você tem uma meta ali, velho, normalmente a gente tem uma meta sempre cravada. Tipo, eu preciso de um curso em engenharia, então eu preciso tirar em média 780 pontos em matemática. Foca no 820. Por quê? Normalmente quando a gente tem uma meta, a gente sempre acerta um pouquinho abaixo da meta ainda. Então foca um pouco mais, tá? Por que eu tô falando isso? Porque na parte, por exemplo, de função de segundo grau, vamos supor que você queira medicina. Aí você fala assim, eu não vou estudar função de segundo grau. Só que vai lá, cai uma questãozinha e você já é uma questão a menos. Também não vou estudar função logarítmica, já é 2 questões a menos, em média ali. Então, procure estudar tudo. Caso não dê para estudar tudo, caso você não consiga, caso o tempo esteja apertado, que eu acredito que seja para exceção da exceção, por essa tabela aqui, você pode dar o norte de falar o seguinte, função de segundo grau, eu vou deixar para depois. Geometria analítica, a parte de função logarítmica, eu vou deixar isso aqui para depois. E vou focar nos que está aqui, nos que mais caem, são esses primeiros tópicozinhos aqui. Então isso aqui já te dá um norte muito grande do que você precisa, tá? E lembrando que aqui tem as aulas de matemática básica, geometria espacial, geometria plana e estatística. E vai até rolar uma livezinha de probabilidade depois também. Beleza? Então, vamos voltar, vem comigo. Show de bola! Então você já viu a frequência de cada conteúdo, o que você tem que dar maior foco naquilo, tá? E um detalhe muito importante, obviamente eu já falei que dentro de cada subtópico daqueles tópicos que eu mostrei, há subtópicos que caem, que não caem no Enem. E o ponto é o seguinte, caso você esteja lá no seu colégio assistindo alguma aula e o professor chega e fala assim, olha gente, inequação modular é muito importante para o Enem. E você fala assim, caramba, naquela tabela do Felipe lá não tinha equação modular, será que é algum subtópico que cai na prova e eu não sei se cai? Meu Deus! O que você vai fazer? Você vai pesquisar assim no Google, inequação modular questão do Enem, e ver se existe uma questão de inequação modular de questão do Enem. Vê quantas que tem. Talvez caiu uma questão nos últimos 15 Enems. Então não é uma coisa que você tem que dar ênfase, porque é uma coisa que não é recorrente, como eu sempre falo, é uma questão atípica, tá? Então se você ficar em dúvida, será que essa matéria aqui cai? Você digita no Google, coloca a matéria e coloca questões do Enem. E todos esses conteúdos, exercícios você acha do Enem mesmo. Você vai procurar aquele tópico. Então escala, sei lá, razão para portão. Razão para botão. Razão para botão. Então, por exemplo, razão e proporção. Cai em média 7,8 questões, 7 questões e meia. Você vai colocar questões de razão e proporção, Enem, para você praticar a fazer esses exercíciozinhos, beleza?